Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Crônica Rubro-Negra. Pessoal, Flamengo 2, Vasco 0. Placar, resultado final absolutamente previsível. Aliás, placar este que previ dentre alguns chutes que eu dei no vídeo anterior. E por que previa esse placar? Pela diferença absurda que tem de um clube para o outro, tecnicamente falando. O Flamengo faz o esperado, cumpre o dever de casa e despacha o Vasco e se coloca definitivamente na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro sem depender de fazer contas, dependendo somente de si. Vamos falar disso e de mais algumas coisitas mas antes, gostaria que você se inscrevesse no canal, compartilhasse, comentasse, deixasse o like e tudo mais. Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte: primeiro tempo do jogo. Primeiro tempo do jogo excelente, um primeiro tempo excelente. Só um time jogou. Time este que foi o Flamengo, que simplesmente encurralou, como se fosse um lutador de boxe, que colocasse o outro nas cordas e o espancasse. Foi isso que o Flamengo fez com o Vasco dentro do Maracanã. Uma superioridade imensa, absurda, não condizente com a história do clássico, mas esta é a realidade atual do clube Vasco da Gama. Mas enfim, isso é problema deles. O nosso, nós estamos em outro patamar, como diria Bruno Henrique, estamos disputando o título. Então vamos falar do Flamengo. Um primeiro tempo absolutamente controlado. Todo o jogo o Flamengo dominou. Absolutamente. E o placar de 1-0 no primeiro tempo é absolutamente, como gostam de dizer alguns, mentiroso. Um placar mentiroso. Até pela forma como foi, um gol de pênalti. Um pênalti, aliás, totalmente justo, porque o Bruno Henrique faria fatalmente o gol se não fosse empurrado pelo zagueiro do Vasco. E pênalti cobrado pelo Gabigol. Aliás, é bom que se diga, o Gabigol bate pênalti, cobra pênalti como pouquíssimos, não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial. Mas enfim, pessoal, um jogo absolutamente avassalador do Flamengo no primeiro tempo. Só para vocês terem uma ideia, o Gustavo Henrique, que é um jogador lento, não tem lá essas qualidades todas no passe, muito pesado, jogava no grande círculo central ofensivo, no campo do Vasco, praticamente o primeiro tempo inteiro, jogando naquela faixa ali. Inclusive teve um momento que ele deu uma de ponta, fazendo cruzamento para dentro da área. Tamanha movimentação que houve na partida por parte dos jogadores do Flamengo e superioridade tática e técnica do Flamengo em cima do Vasco. Veja, algumas peças individualmente merecem destaques. É o caso do Everton Ribeiro, que vinha jogando partidas atrás de partidas pós-partidas, umas piores que as outras, voltou a jogar bem. Jogar bem quanto? Ao meu ver, ele jogou 30%. Exatamente, 30% do que ele pode e do que ele já fez, do que ele já jogou. E 30% suficiente para mostrar do que é capaz esse jogador. Aliás, deixando claro o quão idiota é esta ideia de que muitos se tornaram adeptos da venda do Everton Ribeiro por um preço irrisório, um valor que foi ventilado que não daria para ir ao mercado e contratar um jogador à altura do Everton Ribeiro. Por isso me
opus a venda do Everton Ribeiro, porque primeiro que não há esse jogador no mercado com tanta facilidade e barato. E segundo, que não há tão pouco no elenco um jogador da posição que o substitua à altura. De longe, não há. Então, eu via muitos torcedores dizendo que, não, ele já está velho, vende ele, já deu o que tinha que dar. Isto não é a verdade. De repente o jogador está passando por um problema pessoal, está com a cabeça em outro lugar, achando que já vai ser vendido, negociado, já está com a cabeça lá na Arábia. Enfim, tudo isso acontece porque se trata de um ser humano. Mas enfim, o Everton Ribeiro resolve jogar só um pouquinho de bola e já muda o Flamengo. Existem 2 jogadores no Flamengo que quando jogam pouco, não precisa jogar muito não, jogando pouquinho, já muda a cara do Flamengo. O Flamengo torna-se quase imbatível, que esses 2 jogadores são Everton Ribeiro e Arrascaeta, 2 jogadores, 2 meias raros no futebol brasileiro. Mas enfim, um primeiro tempo, como eu diria, avassalador do Flamengo. O Vasco não sabia o que fazer, não tinha saída de bola. O Flamengo jogou o primeiro tempo à maneira Jorge Jesus de 2019. Isto é, a bola estava com o Vasco na defesa e no setor defensivo e o Flamengo não deixava eles saírem jogando. Atacava e tomava a bola ainda no setor defensivo do Vasco da Gama. E isso significa dizer que foi uma marcação altíssima, uma pressão enorme e um sufoco total. E o Vasco, com pouca técnica, poucos jogadores, com exceção talvez do Benítez, que é ali que destoa do elenco do Vasco, ao Cano, mas o Cano joga mais à frente, e sem poder fazer nada, sem saída de jogo. Então assim, um massacre, um verdadeiro massacre no primeiro tempo. Como eu disse, Gustavo Henrique cruzando bola, movimentação maravilhosa do Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Arrascaeta. O Bruno Henrique não guardou posição, é assim que eu acho que ele deve jogar, é assim que ele prefere jogar, que ele dá mais trabalho para os adversários, e o primeiro tempo foi simplesmente totalmente controlado pelo Flamengo. De modo que se o primeiro tempo terminasse 4-3-0, não seria nenhum absurdo. Nenhum absurdo. Mas o gol só foi sair lá de pênalti no finzinho. Aí teve o segundo tempo. O segundo tempo houve uma coisa estranha, porque os jogadores parece que entraram de modo a simplesmente deixar o tempo passar, porque a vitória já estava garantida, vamos dizer assim, e não vamos cansar, vamos nos poupar para os próximos jogos. Então o Gerson, que estava fazendo uma partida exuberante, porque tem qualidade para isso, tocando rápido, tocando e saindo, armando jogada, não sobrecarregando Everton Ribeiro e Arrascaeta, ele já começa a jogada ali na cabeça de área, os zagueiros entregavam a bola para ele já estava armando as jogadas. Isso significa que você libera o Everton para se movimentar e você libera o Arrascaeta. Sem contar, óbvio, Bruno Henrique e Gabigol. Então esse ataque vira um inferno. É quase imparável. Entendeu? Então assim, o Gerson que fazia essa partida volta no segundo tempo pisando na bola, chamando a falta, olhando para o alto, olhando para o nada. Aquele Gerson ceboso, né, que ele costuma ser quando quer prender o jogo. Se por orientação do técnico ou não, eu não sei, eu não tenho essa informação, mas o fato é que isto aconteceu no segundo tempo. Então o time parece que vamos dar campo e sair no contra-ataque, entendeu? Algumas pessoas defendem dizendo que os jogadores ainda não estão preparados para jogar em intensidade alta os 2 tempos, mas eu acho que você poderia pelo menos jogar os 15, 20 minutos do segundo tempo na mesma intensidade. Mas enfim, fato é que um primeiro tempo muito bom mesmo. Parabéns aos jogadores, parabéns ao treinador, está de parabéns, um excelente jogo no primeiro tempo, mas o segundo tempo eu não gostei. Não gostei porque recua.
recua, por mais que você deva ter, isso é verdade, devo dizê-lo, formas diferentes de atuar numa partida, essa partida contra o Vasco não era o caso de você recuar, porque o time do Vasco não impunha dificuldade nenhuma, não tinha isso. Era você atacar, como diria Cláudio Coutinho, enfiar a faca, rodar e aniquilar de uma vez por todas o adversário. O Rogério Ceni é um treinador, é por isso que eu faço oposição a ele. Ele é um treinador que ele está sempre flertando com a possibilidade de uma reação do adversário. Porque ele não é esse treinador que enfia a faca e roda. Ele recua, mas estava 1-0 só, o jogo termina 1-0, o jogo não estava perdido. De repente um pênalti mequetrefe que o juiz inventa, um gol contra, um jogador expulso, o Diego Ribas já estava amarelado, ele podia tomar o segundo amarelo, de repente o jogo muda de figura. Então ele flerta com esses perigos desnecessários e é por isso que eu não quero que ele comece os novos projetos que virão adiante. Mas enfim, no geral, um excelente jogo. O Flamengo se coloca de uma vez por todas na briga direta pelo campeonato, dependendo somente de si, não precisa mais fazer contas, pois enfrentará o líder internacional. E título este que se vier, será como amainar uma crise que se instalou financeira no clube, pois este clube, o Flamengo, ele é eliminado da Copa do Brasil e Libertadores muito precocemente, dando um prejuízo monumental à finança do clube. Então, lembrando, se vir a ganhar o Campeonato Brasileiro, que na minha opinião é obrigação desse elenco, ganhar o Brasileiro, não salvará a temporada 2020-2021, mas, contudo, todavia, ela seria como amainar, amenizar os prejuízos causados por uma diretoria incompetente que fez de tudo para destruir o que fora feito pelo o então técnico Jorge Jesus do Flamengo. Então é isso, pessoal. Agora temos aí algumas finais para fazermos e torcer para que dê tudo certo e que os jogadores continuem com essa vergonha na cara e o técnico, o professor Pardal, não invente nada para que sejamos campeões, bicampeões, né, no caso, do Campeonato Brasileiro de 2020-2021. Não é isso, pessoal? Muito obrigado, se inscrevam no canal, deem um like, comentem. Aqui não é uma ditadura, você pode ficar livre, que não será censurado, ok? Deixa o like, compartilhe, comenta e até a próxima. Valeu!